tenho recebido muitas mensagens de pacientes pedindo agendamento, procurando pessoas novas com indicações, procurando saber valor dos serviços. Eu expliquei que eu só vou voltar no dia 25, que é no domingo. Eu indiquei algumas profissionais de minha confiança que moram lá na localidade próximo, e essas pacientes não quiseram, né? E apesar de eu estar dando a referência, algumas disseram que dá pra esperar, porque tem uma que mora no Maranhão, que é até delegada que falou comigo ontem, e aí eu tava até indicando pra ela pra uma outra pessoa, e ela disse não, que dá pra me esperar, porque ela viaja somente no dia 27. Então ela tá já marcando comigo no dia 26. E aí nesse processo todo, eu observei, né, que existe uma demanda, mesmo que eu não esteja oferecendo serviços, porque esses dias eu tenho ficado off, mas eu vi que tem uma demanda aí, né, para os atendimentos. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né, que de repente eu estou aí fazendo falta. E por que Rebeca, esteticista, está fazendo falta? Provavelmente porque eu tenho oferecido um serviço de qualidade, né, digamos assim. Então eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre essa questão de construir o nome, pra gente falar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Aqui na live tem uma colega de faculdade, Jamile. Ela entrou, ela ficou sabendo há pouco, né, que eu tô aqui, a gente vai marcar de se ver, as meninas também. E aí ela é uma profissional que tem aí trabalhado e construído o nome dela, tem feito bastante sucesso aqui em Vila Velha, né? Tem muitas clientes, ela pode até depois compartilhar um pouquinho da experiência dela. Mas aí eu quis trazer para vocês justamente esse processo de construção do nome. Quando eu comecei na estética, eu posso dizer para vocês que a gente que sai da faculdade, a gente tem uma visão muitas vezes limitante por conta do medo, por conta do que é novo, né? A partir do momento que você se forma, você tem aí uma responsabilidade profissional muito grande, e nesse processo você pode construir ou não um nome, tá? Quando a gente fala da construção do nome, não é de uma hora para outra. Você tem um nome na estética, fulana de tal, os nomes mais conhecidos aí na estética, foi todo um processo de construção, né? Eu posso dizer que hoje eu estou nesse processo. A partir do momento que eu observo que eu passei alguns dias fora do meu atendimento e eu tenho uma enxurrada de demandas do WhatsApp, coloquei algumas mensagens, são muitas que eu recebi, e eu respondi, inclusive alguns de madrugada, que eu tenho me acordado muito de madrugada, e eu comecei a observar, gente, né, eu, de repente tá fazendo falta mesmo, a gente nem tem noção, né, do quanto que a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade com os nossos pacientes. Entrou mais uma colega aqui, a Larissa, né, da Lohane, que também é esteticista, estudou comigo aqui em Vila Velha. É muito bom ter vocês aqui online, viu, meninas? Mas então, vamos lá. E aí, se eu for falar da minha trajetória na estética, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, que eu me formei, comecei a trabalhar na minha casa, modifiquei um quarto na minha casa, e comecei fazendo alguns ajustes, algumas adaptações, não tinha recurso, então eu comecei a comprar algumas coisas de segunda mão, aparelhos, pequenos móveis, né? E aí a única coisa que eu tinha nova mesmo era a minha maca. E eu comecei a trabalhar, fiz alguns atendimentos domiciliar, mas tinha muita insegurança, e eu acho que isso é um processo natural, né, de praticamente todo mundo, não só na estética, mas quando a gente começa a gente fica meio que inseguro. Como eu falei já algumas vezes, a estética é a minha segunda graduação. E na primeira graduação foi o mesmo processo, né? Para você ser reconhecido como profissional, você construir o seu nome, existe um caminho que a gente percorre, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Então eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, 7 pontos que são cruciais para você construir o seu nome, tá? E aí eu trago por experiência e eu quero compartilhar esses pontos com vocês, tá? Então, pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Rebeca Gondim, tá? É um prazer, a gente faz live toda quarta-feira, sempre com temas voltados aí para os profissionais de estética. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa construção do nome, né, profissional, e como que se desenvolve, como é que esse nome ele é gerado, né? Não falo nome
apenas o nome e sobrenome. Eu digo nome de construção no sentido de ser uma profissional de referência, tá? A partir do momento que você indica seus serviços e pessoas começam a te indicar de onde você estiver, por exemplo, pessoas saem de outros estados, como essa menina que eu falei agora do Maranhão, ela vai pra lá de vez em quando, pra Pernambuco, e ela... Rebeca, dá tempo, eu quero fazer com você a limpeza, faz caramba, porque você tem algo a mais para oferecer. Então, marquei aqui 7 pontos que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O primeiro ponto que eu coloquei é trabalhe com o que te motiva. Então, se você quer construir o seu nome, não construa pensando apenas no dinheiro. Isso é uma coisa que eu digo para vocês assim, de todo o meu coração. Quando a gente pensa muito no sucesso, mas o sucesso é uma consequência dessa construção, tá? Então, faça algo que de fato, você goste. Porque a motivação vai fazer com que todos os dias você tenha disponibilidade, mesmo que em momentos difíceis, como dessa semana, né? E eu tô aqui fazendo a live com vocês porque é um compromisso que eu tenho de fazer live toda semana. E não é aqui pra ficar enchendo a abobrinha, trazer sempre temas relevantes. E aí, quando a gente faz algo que a gente motiva, minha gente, pode estar um dia chuvoso, pode ser segunda-feira, pode ser o que for, você vai ter disposição para você seguir dentro daquela tua proposta. Se você pensa, eu quero ser referência em massagem, eu quero ser referência, sei lá, eu quero ser a psicóloga de referência da minha cidade, eu quero ser a profissão que você escolher, eu quero ser o técnico em eletrônica, eu quero ser o cara do digital, você não vai ter dificuldade, não vai ter uma dificuldade, você vai parar de arrumar desculpa e você vai fazer. Então, construir é isso, é você fazer aquilo que precisa ser feito, mas você precisa ter uma motivação. Porque se você focar somente no que dá dinheiro, você não vai seguir. Por exemplo, quando eu comecei na estética, a estética praticamente ela tem 2 divisões no processo. Tem o corporal e tem o facial. Eu nunca na vida me identifiquei com o corporal. Não é que é uma coisa ruim. Inclusive, financeiramente falando, as profissionais de estética, elas focam mais no corporal, porque elas dizem, várias me disseram, que o corporal dá mais dinheiro. Inclusive, eu cheguei a fazer alguns cursos, né, do corporal. Na verdade, eu fazia tudo. Eu ia para tudo quanto era oportunidade, era curso facial, era de estrias, né, que é relacionado com a pele, é rosto, é peeling, enfim. Eu fiz vários, eu tenho mais de 20 certificados desses cursos livres. E eu começava a fazer, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todas as vezes que as minhas pacientes de corporal, elas agendavam, e aí a gente fazia programas de tratamentos, pacotes, os famosos pacotes, eu não ficava feliz. Eu não gostava de fazer. E o dinheiro entrava e eu não gostava de fazer. Então, chegou um determinado momento na minha vida que eu ficava meio que chateada quando eu tinha... Chateada que eu digo assim, a gente pensa no dinheiro que vai ser muito bom. Mas fazer uma coisa que você não gosta, eu vou dizer pra vocês, não vale a pena. Não fica por muito tempo. E se você carregar isso por muito tempo, você vai fazer uma coisa que o próprio paciente ele não vai sentir que você vai estar oferecendo o seu melhor. Mas por que não oferece o melhor? Porque você está fazendo o que você não gosta. Então, para você construir um nome, para você ser referência em algum procedimento, em uma área de atuação, você precisa se sentir motivado. A motivação é o que vai fazer o diferencial nesse processo. Então, começa pela motivação. O que é que eu amo fazer? Faça chuva, faça sol, dê tempestade, se nevasse lá em Recife, eu ia fazer meus procedimentos faciais. Então, eu amo trabalhar com pele. Eu amo. Minha gente, vocês não têm noção. Eu tava ontem aqui, eu comecei a fazer uma prova. E eu tava estudando sobre ingredientes cosméticos e tudo. E o que é isso, os solventes e os quelantes. Porque é algo que eu amo fazer. Então, a partir do momento que eu tô estudando, eu não tô sentindo um peso por estar estudando. Eu estou me sentindo ótima, porque é algo que me motiva diariamente. Mas então, gente, ou façam aquilo, começa... Rebeca, eu penso em ser uma advogada, tá? Mas qual é a área da advocacia que você gosta de atuar? Ah, é família? Então pra que danado você vai fazer trabalhista? Porque veio uma causa trabalhista, então você pega... No começo a gente pega tudo, mas quando você começa a direcionar o que te motiva, o teu foco vai ser para aquilo. Tudo vai chegar pra você vai ser referência e as coisas vão... Hoje em dia, na minha cidade, as pessoas fazem, Rebeca, alguém indicou você. Eu acredito que lá onde eu moro hoje, a limpeza de pele que eu faço tem o valor mais alto.
Mas se eu disser pra vocês que eu tô o tempo todo em atendimento, não é porque eu quero ser melhor que ninguém, é porque chega um determinado momento que você oferece o seu serviço melhor, você é referência, você constrói um nome e as pessoas estão aptas a pagar aquele preço pelo valor que você oferece. A gente até falou sobre valor e preço aqui, né? Mas enfim, então um ponto crucial, importantíssimo para que você siga é o quê? Comece por algo que te motiva. Isso pode ser o que for, na profissão que for, na área que for. Rebeca, eu fiz estética, mas eu amo a parte de depilação. Cara, foca na depilação, voa nisso. Ah, Rebeca, mas disseram que corporal dá mais dinheiro. A gente não tá fazendo pelo dinheiro, porque se a gente for fazer pelo dinheiro, eu juro a vocês, o negócio pode até dar um lucrinho, mas depois daqui a pouco você tá cansado, abusado, você pega ranço, você fica com preguiça, você não quer estudar, você não quer se aperfeiçoar, você não vai construir seu nome. Construa seu nome em cima de algo que te motiva. Esse é o ponto. O segundo ponto que eu coloquei aqui, continue se aperfeiçoando. Gente, vocês vão ver que uma coisa vai seguir a outra. Quando você faz algo que você gosta, que faz seu coração pulsar mais, o que é que acontece com você? Você passa a querer buscar melhor. Você vai querer se aperfeiçoar cada vez mais. Quando eu digo a vocês que todo canto que eu vou, eu levo um livro de estética, de cosmetologia, e eu fico estudando sobre pele, aí eu vou no banco, eu nunca tenho muito tempo. Então, o tempinho que eu não tô lá cochilando, nem vendo nada no Instagram. Eu tô focando no que eu quero me aperfeiçoar. Então, quando eu vou, por exemplo, eu vivo isso, né? Então, eu me aperfeiçoo o tempo todo. Se aperfeiçoar faz parte desse processo de construção. A construção é igual você vai construir uma casa. Você quer construir seu nome? Você tem que começar por baixo, tem que viver as experiências, tem que vivenciar aquilo que te motiva, aquilo que tu gosta. De repente, você saiu da faculdade e você quer atuar com sei lá o quê. Por exemplo, a minha primeira graduação foi serviço social, né? Eu sou assistente social na primeira graduação. E aí o meu sonho era trabalhar com idosos. Então eu queria fazer a parte de gerontologia e eu ficava sonhando com aquilo. Em determinado momento da faculdade eu comecei a me apaixonar pela área de saúde, mais especificamente de saúde mental. Me especializei em saúde mental e trabalhei muitos anos na área de saúde mental. Ou seja, de repente você sai de uma faculdade achando que quer uma coisa, mas você vai e se identifica, se motiva com algo. Então isso vai fazer o tempo todo que tu busques estudar e se aperfeiçoar. Então, para você construir seu nome, você tem que seguir ponto 1, faça algo que te motiva. Desse ponto 1, você vai pro ponto 2, que é o quê? Continue se aperfeiçoando. Eu digo que a gente nunca sabe de tudo. A gente tá o tempo todo, constantemente aprendendo. É igual você pegar um produto e você olhar o rótulo. Quando você vê o rótulo do produto, você vai ver vários nicknames dos produtos, aqueles nomes, aqueles palavrões. São classificações internacionais que a gente chama de nickname, e aí tem petrolato, não sei do que, e o pessoal diz que aquilo faz mal, não sei o que. Quando você vai estudar, você vê que não tem nada demais aquilo ali, né? São substâncias muitas vezes para conservar o produto, que não fazem nenhum mal para a pele. Então, como é que a gente sabe isso? Quando a gente estuda. Então, se você quer construir o seu nome, se você quer ser referência, continue estudando. Sempre tem algo a mais que você vai poder aprender nesse processo, tá? Qual é o terceiro ponto? Primeiro, você vai se motivar. O segundo, você vai conhecer, se aperfeiçoar. E o terceiro, você vai, sabe o quê? Compartilhar. Compartilhar o que você sabe é algo que eu posso dizer que é algo que você tem muita confiança no que você faz. Você confia no seu taco. Quando você, por exemplo, uma paciente chega pra mim e diz assim, Rebeca, eu queria fazer uma limpeza de pele. Eu digo, ó, eu não tô em Recife, em Pernambuco, eu só vou voltar no dia 25 de noite, ou seja, no mínimo dia 26 é que eu vou poder atender. E eu vou te indicar alguns profissionais. Então tem algumas pessoas de confiança que eu indico e a pessoa diz assim, eu não quero. Mas eu tenho a confiança no que eu faço, né? De indicar as pessoas para profissionais capacitadas, que são tão boas, né? E eu posso indicar, mas que eu sei que depois elas podem estar voltando. Por que não? Se elas gostarem mais do serviço da amiga, tudo bem por isso, mas a gente pode compartilhar. Muitas vezes, a semana retrasada, uma dessas colegas de trabalho falou, Rebeca, me fala aquele emoliente que você usa. Cara, eu compartilho emoliente. Se perguntar de formulação, eu compartilho a formulação.
Eu não tenho nenhum tipo de problema de compartilhar o conhecimento. Inclusive, quando eu faço a live toda quarta-feira, eu estou compartilhando conhecimento com profissionais da área de estética. Inclusive, isso também me dá o quê? Uma oportunidade de trocar com os profissionais coisas que eu sei e possíveis coisas que eu posso estar aprendendo, né? Então, compartilhar o que você sabe é dividir o teu conhecimento. Isso é de uma, como é que eu digo, de uma genuinidade. Você faz e você não está interessado, né? Você não está preocupado se a pessoa vai fazer igual. Se fizer igual, beleza, não tem problema também. Mas compartilha, eu acho que é muito nobre da nossa parte, né? Quando eu me formei, eu falei pra vocês o que é que acontecia comigo. Eu fiz vários cursos quando eu fiz a minha graduação. Vou passar um barulho aqui. Teve várias situações que eu fiz cursos e assim, comprei produtos, investi em aparelhos e muitas coisas que não eram necessárias, mas que eu precisei passar pelo processo. Mas eu gostaria muito, de verdade, que mais profissionais tivessem compartilhado comigo algumas informações. E eu lembro que eu ia no YouTube e eu pegava algumas dicas de esteticistas, o que é isso, o que é aquilo, para que serve. Então, por isso que a gente consegue ter uma referência quando você começa a compartilhar. Tem profissionais que vão se identificar com o teu trabalho, sabe? Vão gostar de você. E é por aí. Você vai construindo o seu nome, tanto para os profissionais quanto para os clientes. Não tem problema, não tem diferença. Isso é em qualquer área da sua vida. Eu vejo professores de português que compartilham técnicas de ensino. Qual o problema de outros profissionais verem? Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? O quarto ponto é produza conteúdo. Produza conteúdo. Quando a gente consegue fazer toda esse trajeto, vocês podem ver que é como se fosse uma escadinha que a gente vai trilhando. Então você você faz o que te motiva, você tem conhecimento, você compartilha, você produz conteúdo. Produzir conteúdo, minha gente, é igual você não tem que parar. Não, agora neste momento eu vou produzir conteúdo. Produzir conteúdo é o tempo todo. O tempo todo que eu vou na farmácia, que eu olho um rótulo, às vezes não dá tempo de eu fazer um vídeo, mas eu tenho vontade de dizer, gente, ó, uma vez esses dias, tem um mês mais ou menos, eu fui numa farmácia e muita gente me perguntando dicas de hidratantes corporais. E aí eu fui na bancada e comecei a falar, gente, é o seguinte, esse aqui é um ativo que tem tal, esse aqui é glicerina, a glicerina é muito hidratante, ele tem uma ação umectante, então ela vai fazer isso, tal. Isso é produzir conteúdo, é você viver todos os dias aquilo. Se você faz o que você gosta, se você estuda, se você se compartilha, se você faz trocas de informações, você vai estar o tempo todo alimentando esse teu conhecimento e informando para mais pessoas. Então, é como se você fosse o dia a dia. Não é uma coisa mecânica. Eu não vou aqui me vestir de Rebeca esteticista. Eu sou Rebeca esteticista todo tempo. Então, compartilhar conteúdo, produzir conteúdo para mim é a coisa mais tranquila do mundo. Se eu pego um vídeo, eu vou ali, faço um vídeo. Para mim é muito rápido. Hoje eu vou falar sobre comedor aberto. Comedor aberto é isso, tá? Eu começo falando. Por quê? Porque é o que eu vivo todos os dias. Então, não é uma coisa. Vai ser difícil para mim se eu for falar, por exemplo, sobre, Bitcoin, né? Se eu for falar sobre, aí vai ser o bicho, porque eu não vou entender nada, tá? Se falar sobre computador, eu sou um caos. Mas falar de limpeza de pele, falar sobre produtos cosméticos, indicar um bom hidratante, qual o melhor emoliente, qual uma máscara hidratante. Gente, isso pra mim é a coisa mais fácil do mundo. Isso a gente consegue como? Produzindo conteúdo como? Trocando, estudando, fazendo o que você gosta. Isso faz com que você aumente, inclusive, no meu Instagram, eu gosto muito de trazer reels, muito da coisa do dia a dia dentro das cabines de estética, porque o meu público também são os profissionais de estética. Então eu tô o tempo todo trazendo mais informações. E pra mim tá tudo de boa. Não é uma coisa, eu não vou incorporar um papel, não é um personagem que eu tô inventando aqui. Vou aqui, nesse momento não é uma coisa robotizada, é uma coisa do dia a dia, é o que eu vivo, é o que eu gosto. Às vezes eu vou usar, esses dias acabou minha água micelar, que eu removo a maquiagem, aí eu peguei a água, umedeci o algodão, botei óleo de coco e tô ali. Pra mim isso é produzir conteúdo, porque eu posso compartilhar com vocês que o óleo de coco tem uma ação emoliente, tem uma ação que faz a remoção, né? A nossa pele tem os ácidos graxos, ou seja, os produtos oleosos têm mais afinidade com a pele. Pra mim é super de boa falar sobre isso. Então, se você puder fazer
fazer esse conteúdo, trazer mais informações, você só tem a ganhar, tá? O quinto ponto tem a empatia pelo cliente. Eu acho que de tudo isso que eu falei, esse que é direcionado especificamente para o cliente, ele tem que ser muito especial. Isso é para qualquer área também, tá? Se você é um vendedor e você tem empatia pelo aquele cliente que tá ali, não é somente você vai ser um vendedor e querer botar a peça, impor, né? Mostrar para ele a peça mais valiosa, mais cara, para você ganhar comissão. É você mostrar o que ele precisa. Então, às vezes, por exemplo, hoje uma paciente minha falou assim, Rebeca, ela fez uma sessão comigo de limpeza, depois a gente fez um peeling, começamos a clarear a mancha dela, e hoje ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, acho que era 11 horas. E aí ela falou assim, meu produto acabou, eu queria saber se eu posso repor, se eu mudo, a gente tá no processo de clarear a mancha dela. E eu dei algumas informações. Isso pra mim, o que é que eu desejo, né? Ela não tá me pagando mais nada, ela já pagou a sessão dela, quando eu voltar, se ela for fazer mais uma sessão, mas pra mim eu quero o quê? Eu tenho essa empatia com a minha paciente. Né? E ela, nossa, muito agradecida pela atenção e tudo, ou seja, você tem que estar disponível também, tem que ter essa empatia, né, com o teu paciente, se colocar no lugar dele, né, como é que você gostaria de ser atendido, não é só ser tecnicamente bom, é ser uma pessoa que tem uma empatia pelo teu paciente, faça isso. Sabe quando alguém entra numa loja e essa pessoa é muito rica, mas ela tá vestida muito simplesmente, o vendedor às vezes não dá atenção porque ela não tem aquela cara da riqueza, mesmo ela sendo muito rica, então a gente não tem que ficar preso ao interesse somente do lucro, a gente tem que ser um bom profissional e tem que ser uma boa pessoa, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Entender o desejo do seu paciente, se colocar mesmo, sabe? Se fosse eu gostaria de ser atendido como? Então, tentar se posicionar nesse processo vai fazer com que você, profissional, seja reconhecido. Porque não é só o conteúdo técnico, é o conteúdo humano também. Nós somos o quê? Um complexo de emoções. Então, a gente tá ali, a gente é de verdade, né? Como eu tô falando pra vocês. E se colocar no lugar do outro é essencial. Por exemplo, muitas vezes eu faço uma prescrição de skincare, de skincare para o paciente, e eu vejo que aquele paciente ele não tem condições de arcar com custos muito elevados de produtos, né? E a gente sabe, por exemplo, no melasma, que é uma disfunção que precisa de muita cautela para poder fazer um gerenciamento muito tranquilo. Tranquilo que eu diga não dar rebote, porque tem muito produto barato no mercado, mas que quando o paciente usa dá o rebote. Então o que é que você faz? Você tem mecanismos, recursos para estar orientando esse seu paciente. Então, o que é que acontece? Quando o paciente ele não tem condições, você vai dizer para ele assim, eu sinto muito, mas se você quiser clarear sua pele com esse produto, não, você tem que saber no mercado quais são os produtos mais acessíveis, tem os de ponta de alta tecnologia que vão fazer um clareamento mais eficaz. Mas se você começa gerenciando, ele vai usar aquele mais em conta, depois você bota um hidratante, depois você vai, sabe, isso é se colocar no lugar do outro e dar essa oportunidade para a pessoa também se cuidar. Então, esse processo, se você quer construir um nome, se você quer ser referência, você precisa ter empatia com esse paciente, tá? Oferecer seu melhor. E quando eu digo que a gente é o sexto ponto, oferecer o seu melhor, gente, é muitas vezes fazer, inclusive, quando você tá cansado. Trabalhar, inclusive, quando você precisa, de repente, ter uma situação como essa, né? A gente veio pra cá essa semana, a semana que minha sogra faleceu, mas eu tenho um compromisso de toda semana estar fazendo uma live de 8 horas. Então, por que não trazer uma live falando um pouco dessa realidade, né? Desses pontos. Por que eu tô falando sobre isso? Sobre a proposta de várias pessoas perguntando sobre procedimentos e tudo, mesmo eu não estando lá. Então, Rebeca está fazendo falta lá? Por que Rebeca está fazendo falta, né? Então, quando a gente oferece o melhor em todos os sentidos, tá? E isso inclui a disciplina. Não dá para você fazer o seu melhor, por exemplo, hoje tá chovendo, eu não vou pra estética. Eu não vou malhar hoje porque eu estou com sono, né? O nosso cérebro, ele é condicionado a ter, eu digo que... como é que a gente fala assim, que a gente quer pular
tem um caminho, ele dá os caminhos mais curtos. Então, mais cômodo para o cérebro, para você não fazer esforço e não gastar energia, é ficar na cama e é continuar com preguiça. Mas quando você quer construir o seu nome, você precisa se levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Você precisa parar de desculpas e dar o seu melhor e fazer. Isso é para tudo na nossa vida, para você ser reconhecido. Sabe as pessoas que desejam ter um nome reconhecido, ser referência, e querer ter sucesso, e querer ter dinheiro, mas não quer trabalhar? Só se você for herdeiro, porque se você quiser ter sucesso, minha gente, vocês precisam ter disciplina e fazer o melhor que tem que ser feito, tá? E o último, que não é talvez um dos mais importantes, é que a gente precisa se valorizar, porque nós somos pessoas incríveis. Quando a gente segue esse trajeto e quando a gente começa a perceber que a gente tem valor, a gente começa a agregar valor, inclusive para a gente se reconhecer. E esse reconhecimento, quando você acredita no seu trabalho, as coisas fluem muito melhor. Sabe aquela pessoa que sonha em ser um cantor, mas não acredita que canta bem? Pois é. Pouco provável que ele vai conseguir ser um bom cantor, porque se nem a pessoa acredita nela. Então, quando eu me lancei na estética e eu abdiquei, deixei pra lá a parte corporal, porque eu queria ser a referência em facial na minha cidade, e que isso se propague, que eu seja referência no estado, que eu seja... Vocês entendem a dimensão do desejo de ser melhor? Então, quando a gente quer construir o nome, a gente tem que acreditar na gente. Acredite, seja você vendendo o seu doce, seja você fazendo artesanato, faça o seu melhor, né? Ame o que você faz, acredite no seu potencial, tenha disciplina, tenha empatia. São um conjunto de coisas que a gente precisa nesse processo chamado construção. Construir o nome não é de uma hora para outra fazer sucesso, não é ganhar na Mega Sena, é construir aquilo que você está desejando. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, que é mais ou menos assim, ó. O sucesso costuma vir para aqueles que estão ocupados demais para procurar por eles. Ou seja, no lugar de procurar sucesso, de querer ser referência, você tem que construir esse processo.